cantar hino de louvor a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo número 21, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Eite, né? Amém. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei sabendo a grande vitória que Deus te deu esses dias aí. Realmente, foi uma grande... Até subordinar a todas as coisas. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Amados, eu quero falar nessa noite num assunto aqui bem interessante, que fala que no momento nós temos um corpo, e esse corpo aqui a Bíblia chama de corpo de humilhação. Mas também aqui nesse mesmo versículo fala de um corpo que nós vamos receber, que vai ser como o corpo do Senhor Jesus. Então é um assunto muito maravilhoso. Mas no momento ainda nós temos esse corpo, estamos nesse corpo que é chamado aqui pela palavra corpo de humilhação. Então, amados, quando nós observamos esta palavra e quando nós olhamos para o nosso corpo, que é um corpo de carne, e a Bíblia chama esse corpo de humilhação, e quando nós examinamos e olhamos isso, a gente percebe que realmente o nosso corpo é um corpo de humilhação. Ele não é um corpo de exaltação, é um corpo de humilhação. Porque esse corpo ele está sujeito a muitas coisas. Esse corpo está sujeito a enfermidades. Esse corpo está sujeito a acidentes. Esse corpo está sujeito ao pecado. Esse corpo está sujeito a tantas coisas que nos humilham. Esse corpo está sujeito a tantas coisas indesejáveis. Mas temos essa promessa de um dia nós recebermos como o corpo de Cristo, que a palavra do Senhor nos diz aqui que na sua eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se a todas as coisas. Então, um dia nós vamos receber um corpo como o corpo de Cristo. Um corpo que não vai estar mais sujeito ao pecado, que não vai estar mais sujeito à morte, que não vai estar sujeito mais à humilhação, que não vai estar sujeito mais à dor, que não vai estar sujeito mais à vergonha do envelhecimento e tantas coisas que acontecem com esse corpo. Mas nós precisamos conhecer melhor o que a palavra de Deus fala a respeito desse corpo que temos hoje e por onde o Senhor nos conduz por meio desse corpo até chegar o dia de nós sermos transformados no dia do arrebatamento, de nós sermos transformados num corpo de glória, como o corpo do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos, quero falar nessa noite, que quando o Senhor Deus, usando o seu servo Moisés, para tirar o povo do Egito, que era o povo de Israel, que estava no Egito, e Deus tirando aquele povo lá do Egito, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor o conduziu aquele povo para o caminho do deserto. Levou o povo para um caminho de humilhação. Levou o povo para um caminho que o povo ia sentir necessidade.
levou o povo para um caminho que o povo ia sentir sede, levou o povo para um caminho que o povo ia sentir necessidade. E Deus o conduziu o povo para aquele caminho, por meio de Moisés. Então, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor o conduziu aquele povo para o caminho do deserto e humilhou aquele povo ali no deserto. A Bíblia diz que Deus humilhou o povo ali no caminho do deserto. Então, por que Deus fez isso? A Bíblia diz que para saber o que o povo tinha no coração, para descobrir o que tinha no coração do povo. É por isso que Deus então conduziu o povo para um caminho de humilhação, porque esse corpo é um corpo de humilhação, então o Senhor também conduziu o povo num caminho de humilhação, onde o povo sentiu necessidade, onde o povo sentiu sede, sentiu fome, e não tinha onde recorrer-se. No deserto eles não poderiam encontrar supermercado, não poderiam encontrar farmácia, não poderiam encontrar lugares para eles comprarem. Não. Ali eles tinham que sujeitar a Deus. E a Bíblia fala que Deus conduziu eles para lá, para humilhar eles, para descobrir o que eles tinham no coração, para saber o que passava realmente na vida deles. É por isso que Deus o conduziu no caminho do deserto. E o povo então ali passava por aqueles momentos tão angustiosos, a ponto de eles querer voltar de volta para o Egito. Várias vezes eles reuniram lideranças para voltar ao Egito. Várias vezes se levantaram contra Moisés e murmuravam contra Moisés e Deus. Ali foram manifestando o que realmente estava no coração daquele povo. Então essa foi uma forma de Deus trabalhar com seu povo, por meio do seu servo Moisés. E o povo, que era um povo que vivia nos seus corpos, que estava ali nos seus corpos carnais, eles viviam uma vida ali no deserto, e eles não poderiam encontrar a comida que eles antes comiam, eles não podiam comer as carnes que antes comiam lá no Egito. Os seus pratos conhecidos desde a sua infância, Deus mudou o cardápio daquele povo, Deus mudou o modo de comer, mudou o modo de beber, Deus mudou o modo daquele povo. Então aquele povo agora não poderia viver do jeito que eles viviam antes, porque até a comida é Deus que mandava e não tinha outra. A Bíblia fala que Deus mandava o maná, e eles comiam a comida que eles não conheciam antes, e tinha que comer aquela comida, e todo dia era maná, todo dia maná, 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 todo dia maná. Mas o interessante é que a gente observa na palavra de Deus que quando o Senhor disse que o homem, ele não vive não somente por meio de pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus queria mostrar para aquele povo, e o único meio de Deus mostrar para o povo era humilhando o povo. E o meio era esse, levando o povo a entender que eles estavam vivendo ali, não era somente por comer maná, mas estavam vivendo por causa da palavra de Deus.
Então Deus queria mostrar a eles que eles andavam ali no deserto, eles comiam no deserto, bebiam no deserto, mas por meio da palavra de Deus. Não era simplesmente porque comia maná, não é simplesmente porque bebia a água que brotou da pedra. Não, Deus queria mostrar a eles que eles viviam pela sua palavra. É isso que o povo precisava saber, que o povo estava vivendo pela palavra de Deus. Tanto é que a roupa do povo não envelheceu durante esses 40 anos. As sandálias do povo não envelheceu durante 40 anos. Você percebe que quando você compra uma roupa, que dependendo do seu modo de usar, a quantidade de usar, dentro de 60, 90 dias, sua roupa já está velha. A sua sandália fica velha rapidinho. Mas o povo calçou a sandália durante 40 anos e a sandália não ficou velha. A roupa do povo durante 40 anos não ficou velha. Tudo isso Deus revelando ao seu povo por meio ali do deserto, humilhando o povo, conforme a palavra diz, mas Deus queria mostrar ao povo que o povo vivia e andava e vestia e comia por meio da sua palavra, por meio da sua promessa que ele fez ao seu servo Abraão, há cerca de 430 anos depois, antes, o Senhor prometeu a Abraão, aquele povo, ia tirar aquele povo lá do Egito. Era promessa de Deus. Então Deus estava provando o povo, pondo no coração do povo, para que o povo acreditasse na sua palavra. Pondo o povo para acreditar na promessa de Deus. Mas infelizmente, aquela grande multidão, eles não conseguiram crer na palavra de Deus, senão Josué e Calebe. Aqueles dois homens, eles puderam crer na promessa, na palavra, de poder entrar na terra prometida. Isto é, o Senhor deu a sua palavra, e Ele é fiel para cumprir com a palavra que Ele dá. Mas então, aquela multidão de pessoas manifestou, por meio da humilhação, no caminho do deserto, que Deus o permitiu. Então eles manifestaram incredulidade, diz a Bíblia. Eles foram incrédulos. Eles não acreditaram na promessa. Eles não acreditaram na palavra. Por meio de tantas maravilhas que Deus o realizou, por meio de tantos os sinais que Deus o fez, tanto para tirar da terra do Egito, e como no caminho do deserto, Deus fez muitos sinais, mas eles não crerão, e foram incrédulos, e pereceram todos no deserto, porque foram incrédulos, não creu na palavra de Deus. Mas o que Deus queria mesmo revelar naquele caminho era a sua palavra. E mesmo, amados, nos dias atuais, o que Deus quer revelar para nós é a sua palavra. Deus quer revelar a mim e a você a sua palavra. Deus, às vezes, Ele nos conduz a certas provações. Deus nos leva a dificuldades, a problemas, a provações, e leva-nos nos caminhos da humilhação, e às vezes passamos humilhação, passamos momentos difíceis, mas o que Deus está fazendo em nossas vidas para descobrir se nós estamos acreditando na sua palavra ou não.
para saber que se nós estamos crendo na promessa que Ele fez ou não. Então, amados e queridos irmãos, o meio que Deus usa para descobrir o que está em mim e está em você é a humilhação. E esse corpo é propício, porque é chamado corpo de humilhação. Esse corpo é um corpo propício para sofrer humilhação. Ele é propício para isso, mas ele é um corpo soberbo. O corpo humano, o ser humano, ele não quer ser humilhado de jeito nenhum. Mas ele é corpo de humilhação. Querendo ou não, ele é corpo de humilhação. Imagine um mosquitinho tão pequenininho, como aquele mosquitinho da dengue. Olha, uma coisinha insignificante. Ele vem de uma picadinha num corpo humano e ele fica sofrendo dores, vai para a cama, tem que tomar remédio e não aguenta fazer nada, não alimenta e fica vários dias ali sofrendo por causa de uma picadinha, de um trenzinho insignificante. Se você não olhar direito, você nem vê. E esse tamanho desse corpo, e esse mosquitinho vem, dá uma picadinha na pessoa e faz a pessoa sofrer. Não é uma humilhação? Você olhar para um trenzinho insignificante e falar, por causa desse trenzinho aí, eu estou nessa situação. Não é uma humilhação? A pessoa nasce, cresce um corpo tão bonito, formoso, e ele vê e se sente orgulhoso porque, olha, como eu sou bonito, como eu sou bonita, e às vezes recebe muitos elogios. Daí a pouco esse corpo vai se perdendo a sua aparência, vai chegando à velhice, o cabelo vai se embranquecendo, vai criando rugas, vai se enfraquecendo o corpo, vai perdendo as forças, perdendo a visão, daqui a pouco a audição, daqui a pouco está perdendo os tatos, está perdendo a destreza, daqui a pouco ele fica fraquinho, e a pessoa passando a necessidade de ajuda. Me ajuda a passar essa rua, me ajuda a entrar no ônibus, me ajuda a entrar no carro, me ajuda a levantar, me ajuda a deitar, me ajuda a levantar, e muitos chegam ao ponto de necessitar de pessoas dar banho, outros chegam ao ponto de usar de fralda como uma criança. O que é isso? Porque esse corpo é um corpo de humilhação. Que humilhação, né? Que humilhação! Mas a Bíblia diz que esse corpo nosso é um corpo de humilhação. Mas há uma promessa de Deus. Jesus fez uma promessa para todos aqueles que crêem no seu nome. Ainda que esteja morto, ainda que esse corpo desfaleça, ainda que esse corpo morre, ainda que esse corpo desfaz, mas se crer nele, aleluia, esse corpo vai ser transformado num corpo de glória, aleluia. Quando a gente observa essa palavra, que a gente vive nesse corpo de humilhação, mas um dia nós vamos ter um corpo de glória, em que a enfermidade não pode tocar mais a nossa vida, a velhice não pode tocar mais a nossa vida, os problemas não podem mais afetar a nossa vida, a humilhação não pode mais tocar a nossa vida.
então eu vejo uma grande bondade de Deus, eu vejo uma grande graça, eu vejo um grande amor de Deus, de pegar esse corpo de humilhação, que um dia passou por várias humilhações e sofrimentos, mas no dia da vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esse corpo será transformado num corpo de glória, aleluia! E viverá no céu, um corpo próprio para viver eternamente, um corpo para poder viver no céu eternamente e nunca envelhecer, e somente adorar e glorificar e bendizer o nome do Senhor eternamente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós somos sujeitos à humilhação. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós somos sujeitos a dores. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós somos sujeitos a vergonhas. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós somos sujeitos a dores, a sofrimentos. Somos sujeitos a medos. Somos sujeitos a problemas, somos sujeitos a tudo que esse mundo oferece, ainda somos sujeitos. Temos sede, temos fome, temos vontade, e às vezes não podemos possuir aquilo que a gente tem vontade. Oh, que humilhação! A gente luta muitos anos para possuir alguma coisa, quando você possui, daqui a pouco perde tudo. Oh, que humilhação! Não é uma humilhação? Mas, para aquele que crê no Senhor Jesus, a nossa esperança não é viver na humilhação o tempo inteiro, a vida toda. Porque a nossa vida é eterna. A nossa esperança é de um dia não ter mais essa humilhação e ter um corpo de glória para viver eternamente. Aqui somos limitados. Temos limites em tudo. É tanta coisa. Mas no dia da vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, nós vamos receber a liberdade, a liberdade, a liberdade. Glória a Deus. Aqui somos presos nesse corpo de humilhação, mas no dia da vinda de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja, a partir daquele dia, nós não vamos ficar mais nesse corpo limitado, cheio de humilhação, mas viveremos eternamente com liberdade para adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode adorar a Jesus, você pode dar glória a Deus, porque temos essa esperança. Temos essa esperança. Nossa esperança é sua vida. Oh, que lindo! Oh, que maravilha! O nosso corpo é limitado e é dominado por tantas coisas. Escute isso. Nós necessitamos de água. Nós necessitamos do ar para respirar. Nós necessitamos de comida para comer. Nós necessitamos do sol. Nós necessitamos da lua. Nós necessitamos dessa natureza para sobreviver. Sem essa natureza, esse corpo de humilhação não sobrevive. Tem necessidade dessa natureza. Porque pertencemos a essa natureza. Então necessitamos de toda essa natureza que nós vemos com nossos olhos.
precisamos de toda essa natureza. Essa natureza que a gente conhece, o sol, a lua, as estrelas, o ar, a terra, a água, nós necessitamos de tudo isso para sobreviver. E isso, em questão da vida espiritual, isso é uma anestesia no corpo humano, na alma, no espírito, é uma anestesia. As pessoas que não têm Jesus, que não têm a vida, que é Jesus, e estão mortos nos seus delitos, estão mortos nos seus pecados, ele já está vivendo uma vida separada de Deus, mas por causa da natureza do seu corpo de humilhação, que é essa carne que temos, que as pessoas têm, nós temos, por causa desse corpo e por causa da natureza, esse corpo ainda vive, muitos vivem bem. Mas porque está ligado na natureza. Mas no momento em que desligar dessa natureza, que o corpo humano parar de funcionar, parar de bater o coração, parar de circular o sangue, então ele desliga da natureza terrena. E quando desliga da natureza terrena, é como se tirasse a anestesia e ele passasse a sofrer a dor da morte. Mas o cristão, ainda nesse corpo de humilhação, que está ligado aí nessa natureza para sobreviver, no momento que desligar o corpo dessa natureza, ele já está ligado na vida que é Jesus Cristo para entrar no paraíso. Aleluia, Jesus. E ele não vai sofrer a segunda morte, porque o seu corpo ligado aqui na natureza, a hora que desligar da natureza terrena, mas o seu espírito, a sua alma está ligada na vida eterna, que é o Senhor Jesus, e vai viver eternamente. Mas aquele que não tiver a vida que é Jesus, e ele estiver somente ligado aqui na natureza terrena, a hora que desligar dessa natureza terrena, ele vai sofrer a dor do inferno, ele vai sofrer a dor da morte eternamente, porque desligou da natureza, da humilhação. Então é momento de nós pensarmos, refletirmos, e nós temos, mesmo ainda ligados aqui, mas também ligar na vida, que é Jesus Cristo. Para que quando desligar aqui, já está ligado lá. Amém? Amém. Para que quando desligar dessa natureza, já está ligado no céu. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, a primeira coisa que nós devemos tratar na nossa vida é tratar da vida eterna, é tratar da salvação. É necessário nós tratarmos disso em primeiro lugar, porque somos conscientes que enquanto estamos aqui, esse nosso corpo é corpo de humilhação. Corpo de glória é o corpo que é como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece quando estamos ligados em Jesus Cristo, na vida eterna. Aleluia! Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Em nome de Jesus. Fique em pé. Vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que está ligado no céu. Aleluia. Agradeça a Deus e glorifica ao Senhor. Porque a qualquer momento Jesus pode vir arrebatar a sua igreja e nós precisamos desligar dessa natureza. Mas já estamos ligados. Quer dizer, não tem nenhum problema.
Mas se estiver ligado somente nessa natureza, quando foi chamado, então você estará ligado aonde? Nós temos que estar ligado em alguma coisa. Mas e aí? Quando foi chamado desse mundo, desligar-se daqui, aonde está ligada a sua alma? Então é momento de nós tomarmos decisões. Deus abençoe os amados. Vamos orar a Deus agora. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, nós oramos a Ti, porque cremos, ó Pai, na Sua promessa. Cremos na Sua palavra. Por isso nós levantamos as nossas mãos.